Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar nesse instante sobre o tema José de Arimateia, o discípulo político. Meus irmãos, muitas pessoas, para justificar o seu engajamento na política atual, usam o nome de José de Arimateia. Eles dizem que no Novo Testamento existia um discípulo de Jesus que era um político, o senador José de Arimateia. Em primeiro momento, nós temos que entender o seguinte: os registros bíblicos não nos permitem concluir que José de Arimateia era um homem nascido de novo, era um homem regenerado por Deus. É preciso lembrar que muitos seguiam a Jesus, mas poucos entendiam realmente quem Jesus era. Se formos ler Mateus capítulo 27, versículo 57, diz lá que José de Arimateia esperava o reino de Deus. Mas isso não implica que José de Arimateia era um homem convertido, era um homem nascido de novo, regenerado. Por quê? Porque ele esperava o reino de Deus na perspectiva judaica, na visão judaica. Ele esperava o reino de Deus como está registrado em Atos capítulo 1, versículo 6. Ele esperava o reino de Deus no sentido que era uma restauração do reino de Israel através de um Messias que ele esperava. Se formos em Lucas 23, 50, lá diz que José de Arimateia era um homem justo. Porém, isso não implica que ele era um homem regenerado por Deus, nascido de novo. Porque Nicodemos era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem não corrupto. No entanto, Jesus olhou para Nicodemos e disse que Nicodemos era necessário que ele nascesse de novo. Então, tal qual Nicodemos, José de Arimateia também era um homem justo, mas no aspecto moral, no aspecto ético. Não que ele fosse um homem regenerado por Deus. Tanto José de Arimateia como Nicodemos entendiam e criam que Jesus viu da parte de Deus. No entanto, Nicodemos teve que nascer de novo. Portanto, é preciso entendermos, meus irmãos e irmãos, que também em Mateus, quando fala 27, 57, que José de Arimateia era um discípulo, e lá em João também fala, em João 19, 38, que José de Arimateia era discípulo oculto. A palavra discípulo, tanto aí em Mateus 27, 57 e em João 19, 38, tem uma conotação global, uma conotação geral, genérica. Portanto, não implica necessariamente compromisso com Jesus, quando se fala aí em João e em Mateus, dizendo que José de Arimateia era discípulo. Portanto, até que certa vez Jesus fez um duro discurso e os discípulos o abandonaram, não andavam mais com ele. Portanto, não tem base bíblica, não tem fundamento dizer, querer justificar o engajamento na política baseado no exemplo de José de Arimateia. Além do mais, José de Arimateia, se tivesse nascido de novo, que nós não temos essa certeza que ele era um homem convertido, regenerado, supondo que ele tivesse nascido de novo, também não tem nenhuma garantia, nenhuma certeza de que ele continuou como senador após a sua conversão. Meus irmãos, o problema hoje é o seguinte: é que muitos líderes, muitos pastores pensam que a missão da igreja é dar uma dimensão moral à vida política. E não é essa a missão da igreja. Quando estudamos a vida dos crentes primitivos da igreja do livro de Atos, por exemplo, nós constatamos que eles, as pessoas, os crentes ali, eram diferentes. Porque todo o manancial de vida deles tinham sido moldado pelo Evangelho. Tinham sido inundado, renovado pelo poder do Evangelho. Entre os crentes da igreja primitiva, no livro de Atos, havia entre eles vínculo de amor.
havia imenso poder espiritual e havia influência espiritual na sociedade. E nada disso foi alcançado mediante o engajamento na política, em absoluto, mas através de uma vida piedosa. E não existe, não há registro na Bíblia de que o crente deva se engajar na política para influenciar o governo a mudar suas estratégias, seus planos, seus métodos, seus projetos. Não tem isso na Bíblia. O que tem na Bíblia e o propósito de Deus é que mediante uma vida piedosa, a igreja faça emudecer os planos, os projetos diabólicos do governo, e não o engajamento dela nessa política. A igreja é a voz profética de Deus na terra. Mas, lamentavelmente, a igreja vem sendo amordaçada porque a igreja brasileira se casou com a política e com o evangelho social. Esse evangelho social está hoje entrincheirado nos púlpitos das igrejas brasileiras, dando ênfase à mensagem de reforma social e política em lugar da mensagem da cruz, em lugar da mensagem de redenção da alma humana. A consequência disso tudo é que os incrédulos estão se tornando tão envolvidos pela questão dos erros sociais e políticos que perderam a visão da doença do seu pecado pessoal. E a culpa é da igreja, porque abandonou a teologia da cruz. A igreja hoje está procurando corrigir as desconformidades sociais e políticas, negligenciando a terrível desordem da alma humana. Nós, como igreja de Cristo, nós não podemos trocar, substituir a regeneração pessoal por reforma social e por reforma política. O tema da igreja sempre foi e deve ser Cristo crucificado e ressuscitado. É preciso lembrar também que os benefícios sociais virão quando a igreja proclamar o verdadeiro evangelho e viver vida piedosa. Aí os benefícios virão quando haver transformação espiritual no coração do homem. E isso acontecerá não pelo engajamento político, mas acontecerá pela proclamação do evangelho verdadeiro. É o que está faltando hoje nos púlpitos. Então, meus amados irmãos, minhas irmãs, menores índices de pobreza, menores índices de criminalidade poderão acontecer, mais justiça poderão acontecer pela proclamação do evangelho e não pelo engajamento na política. Então você, pastor, que é candidato a senador, que é candidato a deputado, abandone isso aí, porque é um descaminho. Você não entendeu o que é o evangelho. É preciso se abandonar essa sua candidatura e passar a pregar um evangelho verdadeiro e não fazer propaganda de ser cabo eleitoral, disso, daquilo outro, ou então se candidatando. Essa não é a missão de crente, não é a missão da igreja, não é a missão de pastor nenhum. Nós temos que pregar um evangelho que transforma a vida. O homem que rouba não rouba mais, que mata não mata mais, que adultera não adultera mais, que prostitui-se não se prostitui mais. Não é pelo engajamento da política, mas é pela transformação genuína do evangelho verdadeiramente pregado nas igrejas. Isso nós estamos precisando. O Brasil precisa disso. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e para toda a sua família. Que Deus seja louvado. Em nome de Jesus, nós agradecemos a você que me ouviu. Muito obrigado. Amém.